A palavra do Senhor nos diz o seguinte: esse foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele lhe disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu João: não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram dentre os fariseus, e perguntaram-lhe: então por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatares as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Em mim mesmo, em Abraão, não há poder algum, Pai. Eu sou igual a qualquer outra pessoa que está aqui neste auditório. Mas nós cremos que Tu és o mesmo Deus ontem, hoje e sempre há de ser. E que a Tua palavra jamais ela voltará vazia. Ela cumprirá o propósito para o qual o Senhor a proferiu. E certamente, ó Deus, a Tua palavra é fonte de vida. Ela é viva e eficaz. Ela penetra o mais íntimo e o lugar mais profundo das nossas almas. Nesse momento, ó Pai, nós pedimos graça ao Senhor, para que o Senhor se aproprie de um homem como eu, um vaso de barro, um homem falho, alguém do qual não é digno de qualquer louvor, mas que pela graça do Senhor, o Senhor pode se utilizar para fazer com que os nossos olhos sejam abertos diante daquilo que o Senhor tem para nos revelar por meio da Tua palavra. É o que nós pedimos, ó Pai, humildemente, pelos méritos de Jesus, pois em nós não há mérito algum. Em nome de Jesus. Amém. 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 Da última vez, irmãos, que nós estivemos pregando, aqui nós vimos as verdades que estão descritas e apresentadas aqui nesse livro de João, no capítulo 1, do versículo do 1 ao 18. E nós refletimos acerca de quem é Jesus. Nós vemos que Ele é um com Deus, e que Ele é o próprio Deus. Ele é um com Deus, como nós vemos nos versículos primeiros, que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, apontando assim a divindade do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos que Jesus, Ele é a luz que resplandece em meio às trevas. Nós vimos que Jesus, Ele é aquele que revela ao Pai aqueles que se encontram em trevas. O homem por si só, ele não consegue compreender, enxergar quem é Deus, ainda que ele vague pelas as mais vastas religiões que esse mundo tem a nos apresentar. Então somente por meio de Jesus é que nós conseguimos compreender quem Deus é. E nós vimos aqui que nesse capítulo 1, ainda nesses versos do 1 ao 18, que houve um homem enviado por Deus, um homem que serviria como uma testemunha, e nós vemos que ele não era luz, mas que veio para testificar a respeito da verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todos aqueles que se encontram em trevas. Esse homem, o nome dele é João Batista, um homem enviado por Deus, uma testemunha do Deus Altíssimo, um homem que veio com um propósito de anunciar o Senhor Jesus, de proclamar quem Ele é, de ser a sua testemunha, de ser aquele que haveria de preparar o caminho do Senhor. Nós vemos que esse homem, ele é um homem enviado por Deus. Houve um tempo
em que, aqui no Brasil, aqueles que eram vistos dessa forma, os enviados de Deus, mais especificamente, quando surgiu o protestantismo, quando ele começou a surgir em meio ao cenário brasileiro, muitas pessoas que testificavam a respeito do Senhor Jesus, aqueles que, juntamente conosco, são caracterizados como crentes, eles sofreram muitas hostilidades, eles foram perseguidos, muitos deles eram taxados de bode, outros eram taxados como a nova seita, o povo do livro da capa preta. E eu me lembro do testemunho da irmã Nisa, uma senhora lá da igreja de Barra de Guabiraba. Ela viveu nesse período de dificuldade, no qual as testemunhas do Senhor Jesus eram extremamente perseguidas. Um período ao qual muitos foram apedrejados, tiveram suas casas lançadas pedras em seus telhados. Esse era o cenário quando surgiu a fé protestante no Brasil. E essa irmã, ela disse que ela sofreu muitas dificuldades nesse período. As crianças da cidade lá de Barra de Guabiraba, os pais proibiam de que brincassem com ela e com as suas irmãs. E isso foi de uma tal natureza que ela, juntamente com seus irmãos, tiveram que ser enviadas lá para Recife para estudar no Colégio Agnes, pois não conseguia de maneira alguma ter relacionamento com outras crianças lá em Barra de Guabiraba. E talvez alguns de nós aqui já tenhamos enfrentado esse tipo de perseguição. Nós vivemos em um contexto de um forte catolicismo romano, no qual talvez muitos de nós já tenhamos enfrentado certas dificuldades nesse sentido. Mas de fato é assim que as testemunhas do Senhor Jesus Cristo, os servos do Senhor, por vezes, se encontram em perseguição. Nós sempre seremos perseguidos, sempre seremos de alguma forma perseguidos pelo mundo, por conta do testemunho que nós guardamos em nosso coração, por conta de que nós confessamos que tão somente em Jesus há salvação, de que tão somente Ele é o Senhor das nossas vidas. Mas esse cenário de perseguição, esse cenário de hostilidade ao cristianismo, com o passar do tempo, ele foi mudado. Nós vemos que o protestantismo ele começa a ganhar força e muitas igrejas começam a surgir, muitas pessoas são convertidas ao Evangelho e o quadro muda. Você ser evangélico agora passa a ser como que algo bom para a maioria das pessoas, algo que traz status, algo que de alguma forma vai lhe trazer algum prestígio à sociedade. E nesse período que isso acontece, muitos pregadores alguns deles foram verdadeiros instrumentos de Deus para que muitas pessoas viessem à fé no Senhor Jesus Cristo, começam a surgir. Mas entre esses, muitos falsos profetas também começam a surgir, muitas falsas testemunhas, homens que por fora estão cheios de um estereótipo religioso, mas que por dentro estão cheios, como Jesus diz, acerca dos escribas e fariseus, estão cheios de rapina, de intemperança, estão cheios de podridão, estão cheios de orgulho, de falsa religião. Dentre esses, eu lembro-me de um desses que surgiu, que muitas pessoas andaram após ele. Hoje ele está no Congresso Nacional como deputado. E no auge da sua fama, quando as pessoas estavam ali ovacionando ele, prestigiando ele, para onde ele ia, as pessoas iam em procissão para assistir às suas pregações. Em uma dessas pregações, ele começa a dizer: vejam, o mundo eles têm os seus ídolos, eles têm os seus ícones, eles têm as pessoas em grande estima, por que a igreja não pode ter? E ele fazia isso apontando para si mesmo, dizendo que ele deveria ser o ícone da igreja, dizendo que ele deveria ser alguém digno de louvor em meio ao povo de Deus. E nós nos questionamos: será verdadeiramente esse o testemunho de um enviado do Senhor Jesus, de um enviado de Deus? Será essa a postura, a conduta, a maneira que nós devemos andar como testemunhas do Senhor Jesus Cristo, como profetas que somos enviados entre as nações para testificar da verdadeira luz que vinda ao mundo, ilumina aqueles que estão em trevas? Necessitamos a fazer essa pergunta: será de fato essa a conduta dos enviados de Deus?
O trecho que nós lemos da passagem daqui desse Evangelho fala do segundo testemunho de João Batista. Os versos 19 aos versos 28, o que nós lemos, vai relatar aquilo que João ele declara, ele dá um depoimento, ele faz uma afirmação fundamentada. Ele diz aquilo como que é uma resposta diante daqueles que o estavam indagando. Os escribas e fariseus enviam sacerdotes, eles enviam algumas pessoas, levitas, para questionarem acerca de quem era João. João, um homem que, por ser um homem cheio do Espírito Santo, nós vemos nos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, que as multidões afluíam para ouvirem o testemunho de João, para serem por eles batizados. A sua fama correu por toda a Judéia, as pessoas ao redor de todo o Jordão, as pessoas de toda aquela região seguiam para ver o que é que João tinha a dizer. Esse homem, ele não tinha nenhuma aparência exterior. Esse homem era um homem esquisito. Esse homem, ele não se vestia com vestes luxuosas. Ele não estava preocupado em ser de alguma forma visto como que glamouroso na sua forma de se vestir. Nós vemos lá nos evangelhos que ele se vestia de vestes de camelo. Ele trazia um cinto em seus lombos. A sua alimentação também não era nada sofisticado. Ele se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Era esse a figura de João. Uma pessoa esquisita, mas que era cheia do Espírito Santo de Deus. E as pessoas afluíam para ver o que é que estava acontecendo. E isso incomodou os escribas e fariseus. E eles vão questionar: quem és tu? E eles perguntam. Eles fazem indagações acerca de quem é João. Os escribas e fariseus eram um certo tipo de elite religiosa, estudantil, que havia no período do início do Novo Testamento. No período ali, antes de Jesus se manifestar e até mesmo durante o tempo de Jesus. A origem dos fariseus, elas remontam ao tempo dos Macabeus, o período intertestamentário, entre o livro de Malaquias e o livro do Novo Testamento. Esse período de silêncio, do que nós temos de 400 anos, eles remontam a esse período, eles se situavam nesse período do seu surgimento, dos escribas e fariseus. Eles tentavam de todas as formas se diferenciarem diante do povo, através das suas maneiras de se vestir. Como Jesus diz em alguns dos seus discursos, eles alongavam os seus caracteres, eles usavam vestes suntuosas para se mostrarem de alguma forma exterior como que sendo pessoas piedosas. Eles eram homens que estudavam e que tentavam interpretar a lei e seguir à risca as 613 ordenanças que a lei de Moisés prescreve, o Pentateuco. E além dessas ordenanças que eles seguiam, eles acresciam ainda mais 40 regras práticas, como a que nós vemos Jesus dizer quando eles por vezes tentavam repreender o Senhor Jesus e os discípulos, e os fariseus perguntavam para Jesus: por que os seus discípulos eles comem sem lavar as mãos? E Jesus sempre os exorta, dizendo: olha, o que contamina um homem não é o que entra, mas é o que sai do coração. Esses homens estavam completamente alicerçados em uma religiosidade, as suas mentes eram grandes, mas os seus corações estavam distantes de Deus. É por isso que nós vemos por diversas vezes Jesus dizer: esse povo, citando o profeta Isaías, me honra com os lábios, mas o seu coração está distante. E são esses homens que vão até João questionar: quem és tu? Quem és tu? Então João Batista, um homenzinho estranho, ele dá o seu testemunho a esses homens. Ele responde a pergunta desses homens. Pensando sobre isso, nós iremos refletir nessa noite sobre o seguinte tema: o testemunho do enviado de Deus. O testemunho do enviado de Deus.
que é um testemunho? É uma declaração, um depoimento de uma ou mais testemunhas. É uma afirmação fundamentada, uma comprovação de fatos. E, em primeiro lugar, nós vemos que o testemunho do enviado de Deus é o testemunho de alguém que não atribui a si um status que não lhe pertence. Ele diz quem ele não é. E, em primeiro lugar, nós vamos ver aqui no verso 20, ele confessou e não negou: eu não sou o Cristo. Vejam, por conta da sua fama, por conta das multidões que o seguiam para serem batizadas, para confessarem os seus pecados, os fariseus, eles pensavam de alguma forma que ele era o Cristo. Eles subentendem que quando eles fazem essa pergunta, eles estavam com a suspeita de que de alguma forma eles estavam pensando que João Batista fosse o Cristo, pois os fariseus, assim como todo o povo de Deus, desde o início do seu surgimento, eles traziam isso em seu coração, de que em algum momento o Cristo haveria de se manifestar, de que em algum momento da história do povo de Deus, o Messias, o prometido, aquele que desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, que foi prometido que da semente da mulher o Senhor levantaria um que esmagaria a cabeça da serpente, que esse homem haveria de ser manifesto, o Messias. E eles pensam que João Batista é esse homem, e João Batista diz: não, eu não sou o Cristo. Por mais que as pessoas afluam, por mais que as pessoas estejam vindo para ouvir a mensagem do Evangelho, da mensagem de arrependimento, eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Ele faz isso. Ele não toma para si o status, a posição de Messias, do Salvador do povo. Ele compreende que não lhe pertence essa posição. Em segundo lugar, nós vemos que, além disso, ele continua na sua resposta. Versículo 21. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu, Elias? Nós vemos lá no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 1, uma promessa, capítulo 4, versículo 5 também: eis que eu envio o meu mensageiro, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Os escribas e fariseus era um grupo que acreditava na ressurreição dos mortos. E quando João lhe dá esse tipo de resposta, quando eles lhe fazem essa pergunta: és tu o profeta Elias? O que eles estavam pensando era que de alguma forma Elias havia ressuscitado. É o que nós vemos também lá no capítulo 14 do livro de João, que Herodes, juntamente com o povo, pensava que ele era o Elias que havia ressuscitado e que poderes miraculosos operavam nele. Então ele olha para aqueles homens e diz: não, eu não sou o Elias, eu não sou o Elias, o profeta Elias. Parem com isso. Talvez de alguma forma que não possa nos ajudar na compreensão dessa passagem seja o que Jesus diz lá em Lucas capítulo 1, versículo 17, diz o seguinte: que acerca de João Batista, irá diante do Senhor no Espírito e no poder de Elias. Era nesse sentido que João Batista estava sendo manifesto. Ele não era a reencarnação ou o Elias ressurreto, mas ele era um homem que estava sendo levantado no poder do Espírito, assim como Elias foi levantado. E nós vemos que dentre os profetas do Antigo Testamento, Elias ele é alguém que ocupa uma posição diferenciada. Ele é alguém que realizou no poder de Deus grandes feitos. Mas ele diz, João Batista diz para essas pessoas: eu não sou o Elias. Eu não sou o Elias. Ele não toma para si esse estado. Então o povo, os escribas e fariseus fazem mais uma pergunta. O que é que eles perguntam? Eles dizem, versículo 21 ainda: és tu o profeta? Veja, não é qualquer profeta, mas é o profeta. E o que é que a palavra está querendo nos dizer nesse sentido?
Se nós abrirmos lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, nós vamos compreender acerca do que está sendo dito aqui. Moisés, o grande legislador do povo de Deus, aquele que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, aquele que viu Deus de maneira como nenhum outro homem viu no Monte Sinai, quando ele fumegava e estremecia. Moisés, um grande profeta, ele diz o seguinte: o Senhor teu Deus te suscitará no meio de ti, dentre os teus irmãos, um profeta, a eles ouvireis. Então, quando os escribas perguntam para João Batista: és tu o profeta? Eles estavam pensando que João Batista era esse profeta, o profeta, não qualquer outro profeta, mas o profeta que Deus levantaria e que seria de uma posição de destaque no meio do povo de Deus, um homem que seria maior do que Moisés, um homem que seria maior do que os outros profetas, maior do que Daniel, maior do que Isaías, maior do que Jeremias. E eles perguntam: és tu esse profeta? Ele diz: não, eu não sou esse profeta. Eu não sou esse profeta. Então nós vemos, em primeiro lugar, que João não atribui para si o estado que não lhe pertence. Eu não sou o Cristo, eu não sou o Elias, eu não sou o profeta. Mas o testemunho desse homem continua. A sua resposta não para por aqui. Em segundo lugar, nós vamos ver que o testemunho do enviado de Deus é o testemunho de alguém que declara quem ele mesmo é, de fato, de verdade, sem querer tomar para si aquilo que outros estão pensando, por conta do destaque que o seu ministério tem tido, da operação do Espírito Santo na sua vida. Ele diz quem ele é, quem verdadeiramente ele é. E é o que nós vamos ver na sequência do texto. Versículo 22. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Verso 23. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Se nós formos abrir no profeta Isaías, e faz um paralelo com o livro de Lucas também, com os evangelhos do Novo Testamento, nós vamos ver que o texto continua, e ele vai dizer que todo monte será nivelado, todo vale será retificado, os caminhos tortuosos serão aplanados, e que todo olho verá a salvação do nosso Deus. Quando esse homem ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto, ele está dizendo que eu sou uma testemunha que veio para fazer com que as pessoas se arrependessem dos seus maus caminhos. Eu sou um homem que veio para que os pais se reconciliassem com seus filhos, que os filhos se reconciliassem com os pais. É isso que nós vemos nos evangelhos, que ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Esse homem ele vem com uma mensagem dura, uma mensagem de exortação, uma mensagem que não fora bem vista para as autoridades do seu tempo. Ele olha para Herodes, o líder da nação de Israel naquele momento. Ele diz: olha, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Ele confronta. Ele diz que ele deve se converter desse mau caminho. Ele olha para os escribas e fariseus e também lhes profere uma mensagem exortativa, uma mensagem para que eles se convertessem, eles se arrependessem, eles não começassem a ficar inchados, pensando que eram mais do que as outras pessoas, simplesmente porque eles traziam em si um compêndio de alguma forma teológico, hermenêutico, acerca daquilo que eles estudavam na escola dos fariseus. Ele diz: não comeceis a
a dizer por vós mesmos: nós temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que até mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E eis que já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz um fruto é cortada e lançada ao fogo. Essa era a mensagem de João Batista, um homem que proclamava o arrependimento de pecados, um homem que talvez ele jamais tenha ressuscitado uma pessoa como Elias ressuscitou o filho daquela viúva, mas um homem que ressuscitou uma nação por meio de uma mensagem que anunciava o arrependimento de pecados. Esse é o precursor, aquele que veio antes do Senhor Jesus. Nós vemos que essa é a resposta que ele dá a esses homens, esses escribas e fariseus. Ele declara quem verdadeiramente ele é. Ele não está preocupado em criar uma falsa imagem dele. Ele não está preocupado em criar um super-homem da sua imagem. Ele não faz isso. Ele diz simplesmente o que ele é: um servo de Deus, uma testemunha que veio para pregar uma mensagem de arrependimento. Em terceiro lugar, nós vamos ver que o testemunho dos enviados de Deus, além de ser um testemunho de alguém que não atribui para si um status que não lhe pertence, que não lhe cabe, que não é da sua propriedade, ele dizer quem ele é também. O testemunho dos enviados de Deus, em terceiro lugar, é o testemunho de alguém que desvia de si toda a atenção, todo o aplauso, toda e qualquer motivo de que as pessoas o ouvem. É isso que nós vemos. Ele se humilha. É isso que nós vemos na continuação do texto. Versículo 24. Ora, os que haviam sido enviados eram dentre os fariseus e perguntaram-lhe: então, por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Versículo 26. Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas veja, grave bem essas palavras que ele vai dizer nesse momento: mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Então veja qual é o testemunho desse homem. Ele não está querendo ser um holofote das atenções. Ele não está dizendo: olhem para mim. Ele está desviando completamente toda a atenção de si mesmo. E ele está dizendo: eu não sou o Cristo, nem o Elias, nem o profeta, mas no meio de vós, no meio de vocês, que se julgam altamente a elite daqueles que conseguem interpretar bem a palavra, aqueles que se julgam melhores do que os outros homens, aqueles que se julgam dignos de mais honra do que os outros homens, que os julgam como pecadores, indignos. No meio de vocês mesmos, que se julgam dessa forma, está alguém que vocês não conhecem, do qual eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Este é verdadeiramente o Cristo, este é o verdadeiro Messias, esse é o verdadeiro profeta, maior do que Moisés. Como diz lá em Hebreus capítulo 3, que ele é maior do que Moisés, e mais digno de honra, mais digno de receber uma mais alta posição incomparavelmente do que Moisés e do que todos os outros profetas que vieram antes dele. Ele está apontando para aquele ao que ele diz nos capítulos seguintes do Evangelho de João. Ele está apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está apontando para aquele que é a luz do mundo, aquele que resplandece em meio às trevas, aquele que verdadeiramente é o Salvador da humanidade. Ele desvia de si completamente toda e qualquer atenção, todo e qualquer louvor, todo e qualquer aplauso, que ele direciona-se tão somente
para aquele que é digno verdadeiramente. Ele diz: olha, eu não sou nem digno de curvando, desatar as correias das sandálias dos seus pés. Então veja qual é a mensagem desse homem. Vejam qual é o testemunho desse homem, de um verdadeiro enviado de Deus, de um verdadeiro profeta, de um homem que vem verdadeiramente no nome do Senhor. Quais são as lições que nós tiramos para nós acerca dessas verdades ouvidas nessa noite? Certamente não apenas João, mas todos quantos foram chamados pelo Senhor Jesus ouviram e compreenderam um dia o Evangelho do Senhor Jesus, entraram em comunhão juntamente com o povo de Deus. Todos nós juntos, não apenas eu aqui, não apenas o pastor, mas todos nós somos testemunhas de Jesus. E qual é a conduta que se espera de nós como testemunhas? Qual é o testemunho que nós devemos dar? Ainda que por vezes o Senhor nos conceda dons e talentos, ainda que Ele habilite o seu povo para que realize as suas obras, ainda que Ele nos encha do seu Espírito para sermos homens e mulheres de oração, nós não somos o irmão, nós não somos a irmã, nós não somos o seminarista, nós não somos o pastor, nós não somos o presbítero, como que ocupando uma posição de destaque, como que sendo dignos de alguma forma de sermos louvados. Nós não somos essa pessoa. Tire isso da sua cabeça, arranque isso do seu coração. Nós não passamos de servos, como diz o apóstolo Paulo, um homem usado por Deus, mais do que todos nós aqui nessa noite. Um homem que escreveu cerca de 13 cartas da palavra de Deus, um homem que havia nele mais dons do que qualquer um de nós aqui, um homem que plantou igrejas, um homem que deu a sua vida e que trazia no corpo as marcas do Evangelho. Ele olha e diz de si mesmo: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Paulo, escravo, servo de todos. Servo de todos. Quem somos nós? Quem é Abraão? Quem é qualquer um de nós para querermos nos levantar no meio do povo de Deus como juízes, como pessoas que querem ocupar um lugar de destaque? É hora de descermos o pedestal. É hora de abrirmos mão desses status que por vezes nós queremos, de queremos ser super crentes, de queremos ter a fama do mundo gospel, do mundo neopentecostal, de super crentes que marcham nas igrejas e que se acham super e o máximo, porque falam 4 ou 5 coisas que eles nem mesmo conseguem compreender. Nós precisamos ter isso em nosso coração. Nós não podemos tomar para nós aquilo que não nos pertence. Nós somos servos do Senhor, nós somos escravos do Senhor, ou nós somos escravos do pecado para a imundícia, ou somos escravos do Senhor Jesus. Essa é a mensagem que nos foi anunciada. Nós somos servos e escravos de Deus. Nada mais do que isso. Nem um pouco de honra, nem um pouco de louvor, nem um pouco de aplausos. Nós somos, como está escrito, como vermes dessa terra. Nós somos o pó da terra. Nós viemos do pó e ao pó nós tornaremos. Por isso que nós venhamos não querer de alguma forma tomar para nós um status que não nos é devido. Eu não quero jamais tomar isso para mim.
como seminarista, eu não passo como servo igual a qualquer um de vocês. Qual a segunda lição que nós damos para nós? Eu acho que já está subentendida nesse primeiro momento, como nós declaramos. Nós vemos que testemunho de uma verdadeira testemunho do Senhor Jesus Cristo, um testemunho de alguém que verdadeiramente declara quem Ele mesmo é. Isso nós já sabemos que nós somos. Basta nós abrirmos o livro de Romanos, capítulo 1 ao 3, nós vamos ver, nós somos pecadores, nós pecamos constantemente, nós nos fizemos condenáveis diante de Deus, e o que nós somos é servos mesmos de Jesus, e nada além disso. Servos e testemunhas que são levantadas para proclamar uma mensagem que muitas vezes o mundo não vai aceitar. Talvez de forma semelhante como João, alguns de nós, em alguns contextos, em outros lugares do mundo, testemunhas do Senhor Jesus têm tido as suas cabeças decepadas, decapitadas, arrancadas dos seus corpos, como os nossos irmãos coptas na praia do Egito, quando foram o povo da cruz, tiveram seu sangue vertido por serem testemunhas fiéis do Senhor Jesus Cristo. Quando nós somos quem de fato nós somos, quando nós deixamos de querer trazer para nós status que não nos pertence, nós começamos a ser testemunhas de Jesus, nós começamos a pregar uma mensagem a qual o mundo não vai suportar nunca, uma mensagem que diz que Jesus é o Rei, uma mensagem que diz que Jesus é o Senhor, uma mensagem que diz para um homem pecador e iníquo que ele deve se arrepender dos seus maus caminhos. Nós seremos perseguidos, mas não há outra alternativa para nós. Nós somos testemunhas de Jesus, nós somos servos seus. Em último lugar, acredito que em consonância com tudo aquilo que já foi dito nessa noite, a última lição que nós tiramos de um verdadeiro testemunho do Senhor Jesus é de que nós devemos sempre desviar de nós toda e qualquer atenção. De fato, nós não somos o Cristo, nós não somos o profeta, assim como João, nós não somos o Salvador, nós não somos super-homens, mas existe um que Ele está no meio de nós, que Ele está no meio de nós. Assim como Ele estava em meio àquele público ao qual João estava pregando, em meio àqueles fariseus, Ele está entre nós também. Ele é cheio de glória, Ele é cheio de majestade, Ele é digno de honra, Ele é digno de fato que nós saiamos nas ruas e declaremos que Ele é o Senhor. O nome dele é Jesus. Nós temos um Salvador, nós temos um Rei, e Ele precisa ser proclamado. As atenções precisam ser retiradas de nós. Nós não precisamos ser holofotes voltados para nós, nós não precisamos de refletores voltados para nós, nós precisamos ser luzeiros que resplandecem para a eternidade, que dizem: Jesus é o Rei, Jesus é o Senhor, Ele é o grande profeta, Ele é o grande hermeneuta do Novo e do Antigo Testamento. Ele é aquele que ilumina os homens, Ele é a esperança de todos aqueles que se encontram em trevas, Ele é aquele que nos salva dos nossos pecados, Ele é o Cordeiro de Deus. E como está escrito aqui em seguida a esse evangelho, a esse testemunho de João, ele diz: convém que Ele cresça e que eu diminua, convém que Ele cresça e que eu diminua, convém que Cristo cresça em nosso meio, em nossa congregação, convém que Ele seja exaltado e que nós sejamos diminuídos, que o nosso nome caia no esquecimento, que ninguém jamais se lembre de Abraão ou de Marcílio ou de qualquer outro, mas que se lembre de que existe um Rei, de que existe um Messias, de que existe um Salvador, de que existe um profeta, e Ele se chama Jesus. Ele se chama Jesus. Como é bom saber que
esse verdadeiro profeta existe, o Senhor Jesus. Para finalizar, irmãos, nós gostaríamos de cantar um hino que é conhecido dos irmãos. Mais de ti, menos de mim. Eu convido os irmãos aqui, se coloquem de pé para nós louvarmos ao Senhor com alegria do coração. E nós possamos fazer desse hino uma oração. Talvez se você não conhece, feche os seus olhos e se apresente diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero mais de ti, quero menos de mim. Eu não quero aparecer, eu não quero que o Senhor apareça. Nós estamos com um defeito no violão, mas isso não nos impede de cantarmos esse hino. Senhor Jesus, nós pedimos ao Senhor humildemente, eu juntamente com o teu povo, nós somos servos, nós somos pessoas que prostram os joelhos e o coração diante do Senhor e que pedem, que clamam mais de ti e menos de nós. Que nessa noite, ao nos lembrarmos do sacrifício que o Senhor realizou de uma vez por todas pelas nossas almas, para nos salvar dos nossos pecados, nós possamos desejar isso, mais de ti, mais da comunhão com o Senhor, mais que o Senhor respondesse em nossas vidas. Amém. E a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar.